foi isto que nos inspirou um título que também, de alguma maneira, reflete uma outra componente da nossa cultura, das nossas raízes mais profundas. Há uma moda alentejana, uma canção que era utilizada outrora, tanto nas tarefas do campo como depois nos momentos festivos, que diz mais ou menos isto: Alentejo é terra sem sombra, senão a que vem do céu. É estupendo poder estrenar música neste siglo. A expectativa é enorme, porque sou um grande fã de Maria Paiva, já há muito tempo. E foi a primeira vez na vida que eu tive a escrever uma peça completamente a pensar na pessoa que ia interpretar. Está muy bien puesto el texto, él conoce bien lo que es la voz y son piezas muy sugerentes. Toda esa música, todo ese teatro que se tiene que instalar dentro de esa pieza. Eu adoro o Alentejo, sou um fã incondicional do Alto e do Baixo Alentejo. É onde eu vou todos os anos fazer uma digressão para lavar a alma. Acho que é o sítio mais bem preservado do país, onde há mais respeito pelo património, pela arquitetura, onde não há grafites, onde as ruas estão limpas, os jardins estão cuidados. Portanto, eu acho que o Alentejo é de longe a parte mais civilizada do país e por isso sinto muito honrado que a minha peça seja estreada lá. Me hablaron de unas lagunas que se forman a través del mar, que las aves que vienen de África pasan, ¿no? O sea, cosas muy sugerentes que vienen muy bien para esta música también. Pero la música es sonido en el silencio. Io sto convencido che un patrimonio se conserva também encomendando la creação de um novo patrimônio. Não é solo un olhar para o passado e guardar as coisas que se fizeram no passado. A defesa de um patrimônio passa também por l'encomenda de novas obras. Porque Alexandre, no panorama dos compositores portugueses de hoje, tem uma sensibilità muito particular
nel dialogar com mundos musicais do passado. E aí logo pensou a 5 autores do Renascimento português como base, dos 5 sonetos quinhentistas. Eu acho que é muito importante a estreia da obra do Alexandre Delgado, que é uma obra de um compositor de grande maturidade e muito bem escrita para a voz e que recupera muito bem o espírito da poesia maneirista portuguesa do século XVI. Acho que é das obras que eu fiz de hoje que eu gosto mais, sinceramente. E tive essa, pronto, já durante a semana, também pela reação da Maria Baio, a maneira como ela cantou, como ela se entregou a fazer isto, estou muito contente, fiquei muito feliz. É a minha primeira obra estreada no Alentejo e isso foi uma coisa tão valorizada pelas pessoas, tanta gente me falou nisso e tanta gente daqui que me agradeceu isso, do Presidente da Câmara à Vereadora, tantas pessoas daqui que deram valor a isso, que me sinto eu próprio honrado e tocado por esse facto. A Igreja Matriz de Santiago de Cacém é um dos momentos mais interessantes do nosso gótico e particularmente do gótico monástico-militar da Ordem de Santiago de Espada. É um edifício que, além disso, tem uma ligação profunda com o antigo caminho de peregrinação a Santiago de Compostela, que encontrava aqui, no que diz respeito ao sul do nosso país, uma das suas referências principais. É um edifício que data sensivelmente de 1300, sofreu ao longo da história muitíssimas transformações, mas guarda bem fiel as suas origens. E isto é bem visível, por exemplo, em toda a carga decorativa. E em que vão surgindo sistematicamente sinais contraditórios, mas que apontam sempre para uma meta. São os sinais da luta, a velha luta entre o bem e o mal. Deste património chegaram até os nossos dias peças absolutamente fundamentais para compreendermos o que é a arte medieval portuguesa. É o caso, por exemplo, do alto relevo de Santiago combatendo os mouros, uma peça atribuída ao escultor da Catedral de Lisboa, Telo Garcia, e que, sendo praticamente contemporânea da Batalha de Salado, nos mostra, digamos assim, uma cristandade em conflito direto com o Islão, mas que ao mesmo tempo lhe estendia uma mão que apontava para o diálogo. Oh
esta grande obra, Il Pianto da Maria, do Ferrandini, é uma obra fundamental. É um caso curiosíssimo, porque é um compositor quase desconhecido, como uma obra prima, isolada, que esta tal maneira extraordinária, que até foi durante muito tempo atribuída a Handel. E, portanto, é uma obra que não é muito cantada, que está a ser redescoberta. O sea que me parece una idea estupenda porque a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos alrededor es nuestra vida mismo y es vital para nosotros. Tenemos que colaborar para preservar nuestra naturaleza. Ocupa o espaço e as outras depois já não têm espaço para lá ficar. E, portanto, a nossa atividade hoje de conservação da natureza vai ser arrancarmos aqui o serão. É um festival com características diferentes, mesmo assim. Não é só simplesmente uma série de concertos bonitos, não. É um festival que quer trabalhar num território, enraizando num território. A ideia surgiu de uma maneira muito imediata e teve que ver com a passagem do Ano Internacional da Biodiversidade, em que fizemos várias ações. Essas ações tiveram efeitos imediatos muito positivos e, sobretudo, suscitaram um enorme entusiasmo. E percebemos logo que não havia limites entre patrimónios. O património cultural, o património arquitetónico, o património artístico não é indivisível do património natural. Foi um concerto notável numa programação muitíssimo boa deste festival, que se está a afirmar cada vez mais como um festival importante na vida musical portuguesa. Eu estou nesta terra, aqui nesta região há mais de 30 anos. Tenho a impressão que nunca me lembro de ter acontecido um espetáculo desta categoría, con este nivel. Sí, hemos venido desde España a propósito. Ha sido fantástico el programa y bueno, el lugar en el que se ha hecho y los intérpretes. La verdad es que, bueno, a María Valle la conocemos, pero la verdad es que he quedado impresionado de la orquesta. Normalmente visitamos Portugal y asistimos a conciertos, pero aquí es la primera vez. Teníamos ganas de conocer este festival. Foi concerto soberbo e que o Alentejo bem merece. Estoy sin sentidos porque hay tantas cosas que ver en este festival, aparte del festival que hemos hecho esta mañana, la parte ecológica, la parte degustativa, que verdaderamente también pertenece a la música, ¿no?
esta degustación de vinos, verdaderamente sois unas personas que acogéis a la gente con mucho calor, con mucho cariño. Y yo creo que es como la tierra, ¿no? Con esa naturalidad que tiene este país estupendo. Volveré, porque me ha parecido una región inolvidable. On essaie toujours de s'élever le plus haut possible, de montrer la grandeur de cette musique. Et on essaye d'être à son niveau. Por um lado, o grande anseio por uma racionalização e um apego ao abstrato. Uma grande igreja maneirista, uma igreja de salão, com as suas 3 naves, mas que depois, de alguma maneira, se tornou quase insuportável na sua nudez e que o barroco depois preencheu, e o rococó completou, com retábulos magníficos, com uma profusão de ouro e de policromia, que acabou, por alguma maneira, por completar de uma forma muito feliz esta nudez inicial. Que homenagem em si que Portugal presta a essa grande princesa do nosso país e depois rainha de Espanha foi Maria Bárbara de Bragança. Ela colocou claramente Portugal na vanguarda da música ibérica e também podemos dizê-lo europeia e internacional do seu tempo. Foi uma grande mecenas das artes musicais. Ela foi aluna de Scarlatti em Lisboa e depois levou consigo Scarlatti alla corte de Espanha. E inevitabilmente pensei in un concerto de Cravo con un grande cravista come Pierantaí e con un repertorio que quería ofrecer un leque da letteratura Cravo do século XVIII, tenendo in conto também la particolaridad de que os 3, Scarlatti, Händel e Bach, nasceron todo in un mismo anno, 1685. Tivemos hoje aqui a Igreja Matriz de Almodóvar cheia de almodovarenses e também de muita gente de fora. O que vamos fazer hoje é também um pedacinho destas ações que o ICN faz, que é uma sessão de tentativa de captura de saramugos, efetivamente, para fazer uma recolha de 10 indivíduos que vão reforçar a situação que está em cativeiro. É um peixe criticamente ameaçado de extinção e quando falamos nos peixes é igual o estatuto deste peixe ao do panda, ao do tigre, ao do famoso lince, que agora está muito em voga. Este é o pequeno lince da água doce. Estamos a trabalhar ao nível das fontes de poluição, portanto, identificámos todas as fontes de poluição e, infelizmente, há algumas fontes de poluição de todos os concelhos que têm como bacias de presença de saramugo dentro dos seus concelhos, com estações de tratamento de águas residuais que não funcionam, outras que nem sequer são estações de tratamento de água. Olha, para já deixe-me dizer-lhe que é uma ação que pesa. Não é nada fácil manipular esta rede. Isto reforça o meu apreço pelas pessoas que fazem disto a sua atividade normal. É assim, sentimos que realmente podemos fazer alguma coisa com pequenos gestos em favor desta causa maior que é a salvaguarda da natureza. Para mim é um grande prazer estar com ela a trabalhar e juntar vários aspectos. Desde a música, o patrimônio arquitetônico, até o patrimônio natural, como aqui estamos fazendo estações por testar a diferentes espécies de peixe que está fortemente ameaçada por a poluição e por a modernidade, claro. Mas, sobretudo, notamos que não é tão difícil que voluntários, associações e outras entidades se envolvam em ações concretas neste âmbito. Este é o peixinho. Isto é um bicho com mais de 4 anos.
portanto já há um ex-libris. Peixes destes são relativamente raros. Não, esta é uma perca sol e foi introduzida sensivelmente na década de 70. É um predador e faz pressão sobre as nossas espécies. Quando vi este lugar, pensei, aqui se pode fazer una magnifica execução da Rothko Chapel, una peça della quale io tenho una particolare paixão pessoal, que é a Rothko Chapel de Morton Feldman. É um dos autores mais interessantes da segunda metade do século XX. Qual è la musica che si occupa con la superficie? Con la superficie che è la dimensione temporale. Quindi non con melodia, non con temas reconocibles, con desarrollo temático, ma con la superficie. Él tenta de ser un compositor de estas superficies sonoras que parecen inmobilizar o tempo. Non ha un antes e non ha un depois. Ha una sospensão do tempo, na música de Feldman.
esta peça para mim é quase um emblema, se pode dizer, se pode utilizar esta palavra, da ideia deste festival. É um claro testemunho da magnificência do Sr. Dom João V, pessoa que não brincava em serviço e que, portanto, imprimia às suas realizações sempre um caráter monumental, mas que aqui acabou por ser temperado de alguma maneira pela própria espiritualidade austera da Ordem Militar de Santiago da Espada. Portanto, é muito interessante este contraponto entre duas tendências. Estamos ao redor de 1727. É uma homenagem profunda que a monarquia portuguesa presta às suas origens. Mais concretamente, à famosíssima Batalha de Ourique, que, diz a tradição, foi desferida nas imediações de Castro Verde, e podemos encontrá-lo nos lindíssimos azulejos do mestre PMP que revestem a nave da igreja. Jesus cai pela segunda vez. É um impacto, principalmente das vozes, basicamente, é extraordinário. Estar nas nuvens. Acho que já estamos nas rotas onde pretendíamos estar, que são as rotas da grande cultura musical europeia. In un ambiente straordinario, una chiesa bellissima, una prima parte molto difficile, ma un pubblico attentissimo e siamo molto contenti. E que as pessoas ouviram com um respeito e com uma atenção não forçosamente religiosa, mas altamente espiritual. Siamo veramente molto contenti, ma veramente. L'ospitalità è stata grandissima. Ver una igreja come la Basilica Real cheia e in total silenzio durante a esecução de Morton Feldman. Foi una grande emoção. Credo di non aver mai visto un pubblico piangere come stasera. Entrando nesta igreja,
nós somos literalmente esmagados por aquela enormidade, por aquela vastidão. Mas depois a nossa atenção, ao entrarmos, é recentrada por uma peça ainda mais inverosímil, o enorme retábulo que atribuímos a um entalhador de Lisboa, dos mais importantes da sua época, ela data aproximadamente de 1725, e que é um retábulo que tem um caráter experimental. Não tem grandes paralelos no Alentejo, é sobretudo aqui uma ponte direta a Lisboa que permite explicá-lo, mas foi aqui, precisamente, pela visão aberta dos habitantes desta região, que foi possível realizar a primeira grande experiência de ultrapassagem, digamos assim, dos estritos cânones joaninos e, de alguma maneira, aproximar-nos a um mundo diferente, marcado pela especulação formal. Ma queria alargar la programação a uma ideia do sagrado que atravessa também a criação contemporânea. Então, criar em cada concerto uma sorta de diálogo entre a atualidade, a contemporaneidade e o passado mais ou menos remotos. No hay que tener miedo a la música culta porque lo vimos ayer en el concierto que al principio puede sonar de complicada escucha, como 400 personas simplemente tomaron aquello como una experiencia estética y reaccionaron ante la belleza y ante la calidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y reaccionaron poniéndose en pie y aplaudiendo. Portanto, foi assim uma surpresa incrível. O público era absolutamente heterogéneo, das pessoas da terra, que algumas provavelmente não terão nunca estado em concerto, até gente que vinha de Lisboa, até gente que vinha de Madrid. Eu tinha reparado aqui pela afluência das pessoas ao restaurante que têm telefonado das várias partes do país, vêm primeiro jantar e depois irão ao festival. Cá nomes sonantes, né? As pessoas querem viver. Tenho uma casa de turismo rural, uma casa em que albergo cerca de 12 pessoas e neste momento, tenho a casa quase cheia. Efetivamente, vem-nos dar algum ânimo e algum alento, porque pensamos constantemente que estamos esquecidos. Oxalá que não. Olha, não estou muito habituada a assistir a espetáculos deste género, mas gostei imenso e é extraordinária a rapidez como tocam. Olha, um sentimento assim de recordação da igreja, de ser dos nossos antepassados, que faziam coisas tão bonitas como fazem, porque ela é linda. Nós, a Adega Cooperativa, temos tido a preocupação de que este festival
que eu tivesse pernas para andar, e eles responderam dando-nos este magnífico concerto. Un éxito de Visioni dell'Amen en Villa de Frades como esto non se consigue ter né in Paris, né in Madrid e né in Lisboa. Parece-me uma coisa bem feita e perfeita e gostamos disso muito até, que é uma coisa que dá até valor aqui ao povo e é bonito. Questo concerto, quando fui a visitare la igreja de Grândola, pensei logo in un concerto por un strumento da camera e por un pubblico che potesse vivere l'esperienza di questo concerto mesmo perto do strumentista. Pensei no violoncello, pensei na Irene Lima, che è una das grandes violoncellistas. Era um repertório centrado no violoncelo, não o violoncelo englobado num grupo de câmara, não o tradicional recital de piano e violoncelo, mas um recital para violoncelo solo, praticamente. Tocar duas suítes de barro para qualquer violoncelista é um desafio muito grande. Sou alentejana pelo coração, porque há várias décadas que aqui passo muito tempo da minha vida. Quando não estou em Lisboa, estou aqui. É aqui que me sinto bem, é aqui que eu me encontro comigo próprio, e aqui eu consigo, no meio desta terra, desta natureza, consigo reencontrar a minha própria natureza e muitas vezes venho para aqui trabalhar. Uma igreja que data aproximadamente de 1530. Ora, sucessivos acrescentos vão-lhe dar a fisionomia que nós hoje encontramos, sendo que, no seu conspecto geral, é sobretudo a arquitetura pombalina aquela que nós podemos, de alguma maneira, encontrar, com a sua austeridade, com o seu gosto pela luz, também com o seu sentido de proporção. A sensibilidade alentejana aposta sempre no uso da cor, no uso
das superfícies metálicas, no fundo de uma profusão que de alguma maneira combate este vácuo criado muitas vezes pelos arquitetos. O que é profundamente interessante nesta igreja é a existência de retábulos de talha, é a profusão das suas artes ornamentais e também de um espólio que, do ponto de vista pictórico e escultórico, transformam Grândola numa referência nacional. Esta igreja é mais ou menos contemporânea de Bach, embora ele atuasse na Alemanha, sobretudo em Hamburgo, mas aqui a sonoridade realmente é fantástica e, portanto, foi um concerto admirável. Acho uma iniciativa muito meritória e dei os parabéns ao Presidente da Câmara, encorajando a tudo fazer para que este tipo de espetáculo se repita. Bach foi uma pessoa que escreveu muita música litúrgica, como sabe. E no seu tempo, uma grande parte da música que se fazia era precisamente nas igrejas. O pai do Lina é uma pessoa religiosa, é uma crença, não sei se é ou se não é, mas a sua música está certamente carregada de uma espiritualidade muito forte. E, portanto, eu acho que aquele espaço era, de facto, o lugar por excelência para se poder fazer aquele repertório. Termos aderido ao Festival Terras Sem Sombra é fazer também deste espaço não apenas um espaço de celebração para os cristãos, mas também de diálogo com a comunidade, com aqueles que podem ser crentes ou não, ou até podem ter outras religiões ou não ter absolutamente religião. Mas nós queremos que a nossa igreja seja isto também. Lo importante es cómo se diseña el concierto, qué programa se hace, cómo se hace, dónde se hace y para quién se hace. El programa de ayer, para mí, es importante porque hubo obras escritas por Juan Sebastián Bach, se ensamblaron con otras obras de Guedulina, que es una música, una persona que está viva ahora mismo. Y esa es una de las maneras que se está haciendo en todo el mundo de ir incorporando la música que se está escribiendo ahora mismo con la música del pasado. Los espectadores, en muchos casos, son reacios a escuchar música contemporánea. Eso pasaba en los tiempos de Beethoven. Sono molto contento. In più la mia messa, che è abbastanza complicata, di musica contemporanea, con molta percussione, molti dettagli ritmici importanti, abbiamo provato bene. É para nós um grande privilégio e uma grande motivação tratar-se de uma obra também dirigida pelo próprio compositor, pelo maestro Marcello Pani. Ho avuto anche il piacere di lavorare con questi bambini del coro del Gregoriano, dell'Istituto Gregoriano, e questi sono molto bravi. O principal desafio deste concerto é exatamente esse, é a junção do coro com instrumentos, que para eles está a ser realmente desafiante, porque é a primeira vez que o fazem. E eu acho que eles estão a gostar bastante, já me vieram dizer que fica muito giro com os instrumentos a tocar. Há poucas iniciativas destas e devia de haver mais. E é um grande orgulho, uma grande alegria ver pela primeira vez a cidade completamente envolvida. Nos outros anos era ligado à igreja, era dentro das igrejas, este ano é na Praça da República, na principal praça da cidade, e finalmente o festival só é abrir à população. Isto é uma coisa boa porque traz mais movimento para o negócio, traz mais clientes, pessoas de fora que vêm para conhecer a cidade e que querem provar um pouco da nossa gastronomia também local. E assim aproveitámos e conhecemos um bocado a cidade e vimos assistir ao concerto da minha irmã. Per me è molto bello sentire questa messa in una piazza
col popolo veramente, perché io ho scritto un pezzo che deve essere popolare. We're driving around Portugal to discover the origins, the real Portugal, and then we land here in our posada, and then somebody told us up there is a nice show, and we said, wow, we go and we just watch it. I think it means a lot for the region, because if I see how was the city this afternoon without people, and now so many people are coming to this place just to hear and see the show, I mean, that's something amazing for the region. Dom Manuel, quarto Duque de Beja e futuro rei, o rei Dom Manuel I, decide transformar o velho Fórum de Beja numa praça digna, digamos assim, do seu prestígio e, sobretudo, da sua cosmovisão. A Praça Grande recebe um novo Paço Ducal, recebe um chafariz, recebe o Pelourinho, recebe a cadeia e, naturalmente, recebe um outro empreendimento público muito necessário, um mercado. Este mercado começou por ser o açougue das couves, o local do comércio público devidamente protegido. E é assim que a praça se constitui. Ma per essere un concerto livre tem que ser un concerto, pensei logo, con strumento de sopros. Non podia certo levar un clavicordo o un violino a tocar ao ar livre. Então pensei a un concerto festivo. Temos que pensar que non solo in Portugal, ma também in Italia e in Francia, as bandas, as orquestras de sopros, estava confiada a possibilidade de difundir a música nas pequenas aldeias, nos sítios mais afastados da vida musical das grandes cidades. É sempre bom ter espetáculos deste tipo aqui na cidade de Beja e quando há algum com este cariz nós não perdemos. É importante e como tal não podia perder, sendo natural aqui da cidade e isto é raro aqui vir.
I think that the classical music is a protected area too, because we are surviving. So to protect classical music is also to protect the nature of the man, an art in extinction. E é capaz de dar umas sugestões ao maestro Marcello Pani, que esteve cá com uma composição sua, e que é capaz de voltar com outra, quiçá dedicada ao Alentejo. Porque el artista, como ser humano, está cansado de una vida que es concierto, hotel, avión, concierto, hotel, avión, y le estás ofreciendo venir a un entorno que posiblemente no vendría en otras circunstancias si no es invitado por un festival tan específico como este, a participar de primera mano en algo muy concreto en que él va a hacer con sus manos y que luego va a ser testigo y que va a seguir hablando de dónde ha estado. Y los que más han trabajado han sido el pianista, no sé si te has dado cuenta, estaba el primero muy ilusionado y además lo ha hecho porque lo quería hacer y desde luego para el festival es un valor añadido de distinción absoluto. Aqui estamos a limpar este curso de água, esta ribeira, para possibilitar que a água corra ali para aquele tanque. Ontem deixamos as notas na igreja e hoje vamos tentar deixar isto muito mais limpo. Na verdade, este tipo de ações não costumam estar em absoluto ligados, me parece uma excelente iniciativa. Pues para mí tiene muchas cosas que acabo de descubrir. Y es que el festival no se centra solamente en música, sino que se centra, por ejemplo, en la actividad que estamos teniendo ahora mismo, que es la ecología. El festival tiene una complejidad especial, incluso también el que no se celebre solamente en una sede, sino que es itinerante, y con lo cual se implica no solo a una ciudad, sino que se implica a toda una zona, región o provincia. É uma ideia excelente a do Festival Terras Sem Sombra, porque esta ideia de associar o património edificado com a música, que também é património de outra natureza, imaterial, e com a natureza, porque de facto eles também estão a fazer uma associação ao ambiente. É uma ideia muito, muito boa. Particularmente estou muito impressionada da ideia e da organização do festival, porque realmente é um sucesso e realmente é uma ideia fantástica. Ele deixou de depender quase exclusivamente, ou pelo menos de uma grande parte, de fundos públicos, particularmente de fundos do Ministério da Cultura, que realmente não existiram em 2011, e foi um festival que sobreviveu graças a um empenhamento muito direto da sociedade civil, das autarquias e de outras instituições, como é o caso, por exemplo, das entidades regionais de turismo, que nos disseram claramente: isto não pode morrer, isto é para continuar. E foram depois as pessoas simples, as famílias, as pessoas de cada terra, que abriram as portas das suas casas, que se movimentaram, limparam as igrejas, que criaram as condições logísticas, juntamente naturalmente com as instituições de cada local, para que o festival se realizasse. Temos neste momento já largas dezenas de monumentos conservados ou restaurados. É um trabalho, enfim, que nunca termina, porque muitas vezes acabamos num sítio e começamos noutro. Mas o que é certo é que agora, finalmente, começa a haver condições para que, por exemplo, surjam percursos culturais, para que um turismo sustentável, também deste ponto de vista, se possa concretizar. E notamos uma coisa, é que o público aderiu a isso e há cada vez mais visitantes. E, naturalmente, também o festival, nesse aspecto, tem um papel, enfim, eu diria, decisivo, já que, quando os concertos se realizam, normalmente a hotelaria e a restauração dão um enorme salto para diante, toda a comunidade, no fundo, se envolve, há um entusiasmo, e todos ficamos a pensar uma coisa que para mim é essencial, que é assim: afinal, nós temos futuro.